Muito bem, pessoal. A nossa primeira tecnologia de acopladores e cartões de entradas e saídas foi chamada de CABUS. Em meados de 1995, a Beckhoff já era uma empresa pioneira no desenvolvimento de projetos de máquinas de corte utilizando um PC como controle, que na época era o único hardware que dava conta de executar o controle, principalmente controles de eixos interpolados, que se tinha muito na época. O problema era que precisávamos, além do PC, uma tecnologia de acionamento que também tivesse velocidade. E para isso a Beckhoff inovou na época e criou uma tecnologia chamada de Lightbus. O Lightbus ele basicamente usava fibra ótica como meio físico. E para a conexão dos dispositivos de entradas e saídas, a Beckhoff criou uma linha de produtos dedicados, como essa caixinha preta que vocês veem aqui. Então, interligava-se os dispositivos de entradas e saídas nessa caixinha. O problema é que se a eletrônica fosse danificada por qualquer motivo, era necessária a troca dessa caixa toda. E isso não era tão bom do ponto de vista de manutenção e do ponto de vista da análise dos clientes. Pensando em resolver esse problema, a Beckhoff inovou novamente e criou essa tecnologia de módulos, cartões para cada dispositivo de entradas e saída. Ou seja, fomos nós que em 1995, a primeira empresa de automação a lançar esse tipo de tecnologia modular. E para que o elemento final de controle, por exemplo, a cabeça de rede ou a CPU que a gente acopla a esses módulos, trabalhasse com esses módulos de entradas e saídas, esses cartões de entradas e saídas, a Beckhoff criou um sistema de varredura de barramento, que depois ela deu o nome de CABUS. Então, CABUS ele vem do alemão técnico de Klemmen Bus, né? Klemmen Bus, que a tradução significa conector de barramento. Tem ele pegando uma ideia aí de você ligar o seu I/O num conector e esse conector interligado direto aqui no seu barramento. E depois a Beckhoff chamou esse sistema de Bus Terminals, ou seja, os nossos módulos de I/O passaram a se chamar de Bus Terminals. Então, a partir do CABUS, nós lançamos duas linhas de produto para sistemas de entradas e saídas, que são os Bus Terminals, contendo os módulos de entradas e saídas, e os Bus Couplers, que são nossas cabeças de rede. Então, no mundo dos Bus Terminals, a Beckhoff desenvolveu diversos módulos de entradas e saídas digitais e analógicas, módulos de comunicação, módulos de sistema, fornecendo aí uma solução já na época completa para interligação de sensoriamento, dispositivos de acionamento e dispositivos de I/O em geral. E para as cabeças de rede, a Beckhoff desenvolveu e disponibilizou esse produto para diversos tipos de protocolo, tá? Como nós temos aqui nessa lista. Então, os nossos sistemas de entradas e saídas se resumiram basicamente em Bus Terminals e Bus Couplers. Então aqui eu tenho o princípio de funcionamento entre os nossos Bus Couplers e os nossos Bus Terminals. Então aqui eu tenho um diagrama representando o funcionamento dos nossos Bus Coupler e aqui os nossos Bus Terminal, representado como se fosse um barramento de comunicação. Então, para os Bus Terminals, a Beckhoff criou então esse sistema de varredura, né, que é justamente o CABUS. E esse sistema de varredura ele fica constantemente fazendo a varredura aqui dos módulos de I/O, dos sinais dos módulos de I/O. Essa varredura ela se dá em torno de mais ou menos 3 megabits por segundo, e é onde ela coloca esse sinal dentro de uma tabela imagem que fica nessa cabeça de rede. Então, na cabeça de rede a gente tem aqui uma memória, e a partir dessa memória é formado a tabela imagem, que deixa esses dados de I/O disponíveis para leitura ou escrita através de um outro protocolo, né? Via uma interface através de um outro protocolo. Um exemplo dessa imagem como se fosse representado pela comunicação Profibus. Então eu tenho aqui uma taxa de transmissão um pouco diferente dessa taxa de varredura. É importante nós entendermos isso, tá, pessoal? O CABUS ele é um sistema de varredura, tá, que disponibiliza
as informações do nosso I/O numa tabela imagem para que um outro protocolo, por exemplo, possa fazer a leitura. Se aqui fosse uma CPU, tá, no lugar de uma cabeça de rede, ele estaria disponível numa tabela imagem dentro da memória RAM do PC, por exemplo. Aqui então eu tenho um exemplo do uso desse sistema de varredura através dos nossos bus terminals acoplados a uma cabeça de rede e os mesmos bus terminals acoplados a uma CPU de controle. Então, o K-Bus ele foi uma tecnologia utilizando um sistema de varredura que pode ser tanto acoplado em CPUs quanto acoplado em cabeças de rede. Então aqui eu tenho um pouco da extensibilidade utilizando o K-Bus. Partindo aqui do nosso bus coupler, nós podemos então ligar por cada bus coupler até 64 cartões de entradas e saídas. Se ainda assim eu precisar estender esses módulos de I/O, esses cartões de entradas e saídas, eu posso colocar aqui um K-Bus Extension. Entre cada K-Bus Extension eu posso ter aqui uma distância de até 15 metros. Tá, pessoal? O módulo de conexão é o KL9050 e o extensor é o KL9020. E a partir daqui, desse conector, eu consigo também mais 64 módulos de I/O. E para finalizar, eu sempre vou precisar aqui de um KL9010, ele é o terminador de barramento. E daqui eu também posso continuar a minha extensão até 255 por bus coupler. Então, basicamente, são essas as limitações do K-Bus. Essa é uma arquitetura bem típica, exemplificando a utilização dos nossos bus terminals e dos nossos bus couplers. Então eu tenho aqui bus terminals interligados aqui na nossa cabeça de rede. No caso, estamos utilizando para isso Profibus. Tem aqui outros bus terminals ligados na nossa cabeça de rede. E esses bus terminals estão interligados num elemento mestre, que é a nossa CPU de controle. Então eu tenho aqui uma porta de rede Profibus mestre interligando duas cabeças de rede. Uma cabeça de rede bus terminals representando o controle numa determinada remota e um outro bus coupler e bus terminal representando um segundo controle numa remota 2. Então aqui eu tenho o elemento central de controle, que é a minha CPU. E na minha CPU também posso ter bus terminals interligados. Vale lembrar também, pessoal, que eu posso ter extensões, uma extensão Profibus, eu posso continuar a minha rede Profibus, tá? Porque aqui nós estamos abrindo uma rede Profibus, onde podemos interligar os nossos dispositivos ou dispositivos de terceiros, como por exemplo, inversores, IHMs ou qualquer outro equipamento, até mesmo outro controlador de fabricantes de terceiros, para fazer troca de dados com o nosso controlador via rede Profibus. Um ponto bem interessante da utilização dos nossos bus terminals, que inclusive foi uma grande inovação já para a época, é o fato dos nossos bus terminals serem independentes do elemento de controle. Ou seja, nós não temos determinadas famílias de módulos de I/O para determinadas famílias de CPU. Os nossos bus terminals eles são compatíveis para todas as nossas linhas de CPUs e cabeças de rede. Então, isso facilita muito. Por exemplo, se você tiver um projeto com uma determinada CPU e precisar fazer um upgrade, colocar uma CPU com uma capacidade computacional maior, basta apenas você trocar o elemento de controle, ou seja, a sua CPU. Você não precisa mexer nos seus módulos de I/O, porque eles são compatíveis para todas as nossas famílias de CPU e também cabeças de rede. Então aqui nós temos um exemplo da codificação dos nossos bus terminals. Olhando então para os primeiros dois dígitos dessa codificação, eles podem variar entre KL, que é a forma de conexão local, KS, uma forma de conexão por soquete, e KM, que é uma forma de conexão para cartões de alta densidade. Depois, no terceiro caractere, é representar então o tipo do módulo, começando 1 entrada digital, 2 saídas digitais, 3 entradas analógicas, 4 saídas analógicas, 5 módulos para ligações de encoder e motores de passo, 6 módulos de comunicação e 9 módulos de sistema. Como então eu faço a codificação dos nossos bus terminals?
Os nossos bus terminals eles possuem uma codificação na parte inferior do módulo. Aqui então está representado o KL1012. K significa então tipo de barramento, no caso K-bus. L é a forma de conexão, que pode ser local ou socket, ou até mesmo M de alta densidade. E o terceiro caractere, o número 1, representa que ele é um cartão de entrada digital. E esses dois caracteres representam então que ele é um cartão de entrada digital de 24 VDC. Essas características técnicas nós podemos pegar no nosso site beckhoff.com na linha de I/O. E o último dígito representa então o número de canais, ou seja, o número de entradas. Então ele é um módulo para varredura K-bus. Esse é um overview geral da nossa linha K-bus. Então aqui nós começamos pelos nossos bus terminals. A Beckhoff tem uma infinidade de módulos de entradas e saídas para 1, 2, 4, 8 canais. Eles podem ser interligados do que a gente chama de free mix, ou seja, eu posso interligar da maneira que melhor me convém. Nós temos também os módulos para segurança, tá? Inclusive nós vamos ter vídeos para o futuro falando da nossa linha de segurança chamada de TwinSafe. Lembrando que o K-bus ele precisa de um terminador KL9010 e aqui então eu posso utilizar cabeças de rede, eu posso utilizar uma CPU. Nós temos também uma linha para áreas onde exige um grau de proteção maior, que a gente chama a nossa linha chamada de Field Bus Box. Tá? Temos esses módulos também utilizados um pouco mais na automação predial, são módulos que você pode fazer o controle direto aqui nas chavinhas, ele mostra que qual saída, por exemplo, está acionada. Tá? Aqui também é um belo exemplo que eu comentei nos slides anteriores do uso de mostrando a independência dos nossos bus terminals. Então aqui eu posso acoplar uma cabeça de rede, eu posso acoplar uma CPU, tá? Que os nossos bus terminals eles não têm dependência com determinado tipo de controle ou determinado tipo de acionamento. Muito bem, pessoal, falando então um pouquinho das conexões mecânicas do bus terminal. Os bus terminals são módulos bem compactos e bem fácil de instalação. Eles já foram pensados, já são dimensionados para encaixe em trilho DIN, de maneira muito fácil, com uma pressão exercida no módulo, você já encaixa automaticamente no trilho e ao encaixar no trilho ele tem uma travinha mecânica interna. E a única maneira depois de você extrair esse módulo é fazendo uso dessa alavanca laranja. Então é necessário você puxar essa alavanca para que ela destrave o bus terminal do trilho DIN. É a única forma, ok, pessoal? Se você não puxar por essa alavanca, o módulo ele não solta, ok? Muito bem, pessoal. Conforme então nós vamos conectando um bus terminal ao lado do outro, nós vamos formando dois tipos de barramento, que é o barramento de comunicação, que ele vai sendo conectado num módulo ao lado do outro, um pouquinho mais na parte superior dos módulos, e o barramento de potência, que ele vai conectando um pouco mais abaixo. Esses dois barramentos, pessoal, eles têm algumas limitações, tá? Então, eu tenho aqui o barramento de comunicação, que ele é limitado em 1,75 amperes ou 1750 miliamperes. E o meu barramento de potência possui aí a limitação de até 10 amperes. Todo elemento nosso, seja uma CPU ou uma cabeça de rede, ele tem aqui acoplado on-board uma fonte DC-DC, responsável pela alimentação dos barramentos de comunicação e potência. Muito bem, pessoal. Aqui então nós temos o sistema de alimentação das unidades. Nós temos então alguns conectores específicos, um conector para alimentação do barramento de comunicação e outros dois conectores para alimentação do barramento de potência. Então nós temos aqui o 24 volts e o 0 para alimentação do barramento de comunicação e positivo e negativo para alimentação do nosso barramento de potência. Todos os nossos produtos são nativos de 24 volts, alimentação de 24 volts, tá, pessoal? A gente sugere a utilização de duas fontes, como está aqui na imagem. A fonte V1 alimentando o barramento de comunicação e a fonte V2 alimentando aqui o barramento de potência. Dessa forma, se acontecer algum surto, algum curto-circuito muito sério a ponto de danificar essa fonte V2, a fonte V1 mantém o controlador funcionando e os outros módulos. Então o barramento de comunicação não para de funcionar, ok? Então nós temos aqui na fonte disponível 1750 miliamperes. Conforme nós vamos conectando um bus terminal nesse barramento, cada bus terminal, pessoal, possui aqui um consumo de corrente que ele consome aqui dessa fonte, ok?
Então a gente tem aqui esse módulo representado, então aqui nós temos uma eletrônica em cada bus terminal, e essa eletrônica ela faz um consumo aqui dessa fonte de alimentação. Então, de maneira geral, as entradas e saídas digitais consomem aí da ordem de 18 a 140 mA. Entradas e saídas analógicas da ordem de 70 até 180 mA, tá? Isso pode variar um pouquinho. E os módulos de comunicação da ordem aí de 450 mA, ok? Então, conforme nós vamos interligando um módulo ao lado do outro, os seus devidos consumos, né, vai sendo utilizado aqui da nossa fonte, tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Esse primeiro módulo consumindo 30 mA. 1750 mA, que é o início da minha fonte, a minha capacidade total, menos 30 mA, eu tenho então disponível a partir desse módulo 1720 mA. 1720 menos o consumo do próximo módulo, eu tenho disponível 1703. Esse valor menos o consumo do próximo módulo, que é 80 mA, eu tenho então sobrando 1723 e assim por diante. Então assim vai fazendo o decremento até eu chegar próximo de zero. Quando eu chegar próximo de zero, eu tenho que colocar então, pessoal, um reforço, um módulo com código KL9400. Dessa forma eu faço aqui as devidas alimentações e desse módulo para frente eu ganhei então mais 1750 mA. E aí eu posso perfeitamente continuar a inserção de novos módulos. E aí a mesma regra aqui do decremento vale desse módulo para frente, num total de 64 dispositivos por cada CPU ou cabeça de rede. O barramento de potência também tem a sua limitação, que no caso ele é limitado até 10 amperes. Então aqui no meu barramento de potência nós temos uma limitação de até 10 amperes. O barramento de potência ele é mais comumente utilizado para saídas digitais, ok, pessoal? Ele pode também ser utilizado para ligações, por exemplo, de entradas analógicas, alguns tipos de módulos de comunicação, mas a maior parte da sua aplicação são para saídas digitais. Então eu tenho aqui 4 módulos de saídas digitais com 8 saídas cada um. E lá no datasheet nós temos a especificação de que se todas as saídas acionarem ao mesmo tempo, ele não pode exceder 3 amperes, ou seja, tem aproximadamente 357 mA por cada saída. Se todas essas saídas consumirem 357 mA ou um total de 3 amperes, então eu tenho aqui 3, 6, 9, 12 amperes. Isso quer dizer que poderia danificar meu barramento, que é limitado em até 10 amperes. Então, como eu faria para resolver essa situação? Eu precisaria então colocar em algum local, pode ser aqui entre os 4 módulos ou a partir do terceiro módulo. Aqui está representado então a inserção do módulo de potência, do módulo de reforço de potência. Ele foi inserido então a partir do terceiro módulo. Sendo assim, eu tenho aqui então um total de 9 amperes. Se todas as saídas ligarem ao mesmo tempo, elas vão consumir aproximadamente 9 amperes. A partir desse módulo eu faço aqui a devida alimentação de 24 volts, positivo e negativo, e aí a partir desse módulo eu ganhei então mais 10 amperes. Eletricamente a gente pode ver que um barramento não tem conexão com o outro. Então aqui eu tenho um barramento disponibilizando 10 amperes, inseri aqui o KL9200, alimentei aqui o positivo e negativo e eu crio então um novo barramento. Então esse novo barramento não tem contato com o barramento anterior, por isso que eles são isolados e suportam as devidas correntes. Aqui estão então os módulos de reforço. Tem aqui o KL9400, que ele pode fazer o reforço do barramento de comunicação e o barramento de potência. E o KL9210 ou 9200, ele pode fazer o reforço apenas do barramento de potência. Em especial, o 9210, ele também tem uma opção de diagnóstico via software. Do ponto de vista de aterramento, pessoal, a gente sempre recomenda que o potencial de 0 volts entre o barramento de comunicação, o barramento de potência e o terra esteja sempre referenciado no mesmo ponto de aterramento do seu painel, do painel onde esse produto está instalado, tá, pessoal? De preferência, tá? Não misturar terras de painéis diferentes, ok? Então, o procedimento correto para você fazer o desligamento da CPU, caso você precise desconectar diretamente aqui o fio do conector,
é você soltar pelo 0 volts, ok, pessoal? Soltem primeiro pelo 0 volts, porque dessa forma você evita tensões flutuantes possivelmente vinda de aterramento, ok? Então, soltando primeiro aqui do 0 volts, você diminui o risco de queimar aí a sua CPU, ok? Muito bem, pessoal. Se vocês precisarem de informações técnicas dos nossos bus terminals, nós temos duas fontes. A primeira é o nosso site beckhoff.com. Aqui em I/O Bus Terminals, você tem uma especificação, um help rápido sobre os nossos bus terminals, tá? Se você precisar de informações mais detalhadas, parametrizações, interligações mais avançadas, parâmetros mais avançados dos módulos, nós temos para isso o Infosystem, tá? Que é infosys.beckhoff.com. Então, no Infosystem, ele é um banco de dados de ajuda um pouco mais característica, um pouco mais específica dos bus terminals em geral, ok? E a mesma ideia vale aqui para os bus couplers, ou seja, para as nossas cabeças de rede. No nosso site beckhoff.com, no caminho I/O Bus Terminals, Bus Couplers, vocês encontram as informações gerais dos nossos bus couplers. E no Infosystem, no caminho direto aqui em Field Bus Bus Coupler, você vai encontrar as informações mais técnicas, principalmente informações de diagnóstico, datasheet desses módulos, formas de conexão e parametrização e tudo mais. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo, nós falamos dos nossos bus terminals, bus couplers e do nosso sistema K-Bus. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.